Para muitos atletas, a busca por um salto mais alto é quase uma obsessão. Afinal, alguns centímetros podem decidir um jogo, uma competição. Mas e se o segredo para saltar mais alto não estivesse em meses de treino, mas sim nos minutinhos logo antes do salto? É isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando de cabeça na ciência do aquecimento perfeito. Ganhar centímetros no salto vertical em minutos? Olha, parece papo de vendedor, quase bom demais para ser verdade. Mas a ciência mostra que sim, é possível. O segredo está em como você prepara o seu corpo logo antes. Vamos descobrir qual é o jeito certo? Então vamos ao que interessa. Aqui a gente não está falando de achismo, de sempre fiz assim. O que temos é um confronto direto, um verdadeiro duelo científico para coroar, de uma vez por todas, qual é o método de aquecimento campeão. A ciência por trás disso tudo tem um nome: efeito pós-ativação. Pensa nisso como dar uma corda bem alto para o seu sistema nervoso. Um exercício pesado, feito da maneira certa, antes do movimento principal, pode meio que ligar os músculos num nível mais alto, fazendo eles contraírem com mais força e mais velocidade logo em seguida. Certo, então, quem foram os lutadores escalados para essa batalha de potência? Vamos conhecer os 4 competidores que entraram no ringue. O primeiro é o bom e velho agachamento com barra. É a base de quase todo o programa de força que existe. Todo mundo conhece, todo mundo confia para construir pernas fortes. A grande questão é, será que ele é o melhor para dar aquele pico de performance imediato logo antes do salto? Em seguida, temos o levantamento terra. Esse aqui é um monstro da academia. Recruta o corpo inteiro, das panturrilhas até o pescoço. É um teste de força bruta total. Mas como ele se sai na hora de ativar o corpo rapidamente? O terceiro na disputa, o leg press. É super popular nas academias, né? Permite colocar cargas altíssimas com segurança, isolando bem os músculos da perna. Parece uma escolha lógica, mas será que isolar o músculo é mesmo a chave para gerar potência no corpo todo? Fica a dúvida. E por último, o desafiante moderno, o treinamento com flywheel. Aqui a parada é diferente. Em vez de levantar peso contra a gravidade, a pessoa acelera e desacelera um disco que fica girando. A resistência vem da inércia. É uma abordagem completamente nova. Beleza, os competidores estão apresentados. Mas como os cientistas fizeram para garantir que essa luta fosse justa e o resultado definitivo? Vamos dar uma olhada na metodologia por trás dessa análise gigante. E olha só, não foi um estudinho qualquer não. Os pesquisadores pegaram os dados de 51 experimentos diferentes e juntaram tudo. Isso dá uma visão muito mais completa e confiável do que qualquer estudo isolado. E o número de gente envolvida também foi impressionante. A performance de 886 atletas foi analisada nos mínimos detalhes. Isso dá um peso estatístico enorme para os resultados, sabe? Agora, a parte mais legal é um método. Essa tal de meta-análise em rede não compara só um exercício com um grupo que não fez nada. Ela compara todo mundo com todo mundo. Agachamento contra a terra, terra contra leg press contra flywheel, criando uma hierarquia, um ranking claro de quem é melhor. Pois é, depois de toda essa análise super rigorosa, os dados contaram uma história bem clara. E como quase sempre acontece na boa ciência, algumas ideias que a gente tinha como certas foram, digamos, questionadas. A chave para entender os resultados é a seguinte: o aquecimento ideal é uma dança delicada. Ele precisa acordar os músculos o suficiente para aumentar a potência, mas não pode ser tanto a ponto de cansar. Se gerar muita fadiga, o efeito vai por água abaixo. É um equilíbrio muito fino. E a primeira surpresa já vem com um knockout. O grande perdedor da disputa foi o leg press. Os dados não só mostraram que ele não ajudou, como sugerem que ele pode, na verdade, piorar o salto. Provavelmente porque gera mais fadiga do que ativação e não trabalha os músculos estabilizadores do tronco, que são cruciais para saltar. E quem ficou com o bronze e a prata? Os clássicos, os pesos pesados tradicionais. O levantamento terra levou uma pequena vantagem sobre o agachamento. Os dois deram um empurrãozinho positivo, um ganho pequeno, mas real, no desempenho. São opções boas, funcionam, mas, como a gente vai ver, não chegam nem perto do campeão. E esse gráfico aqui, ele praticamente grita o resultado. Cada linha é um competidor e sua chance de ser o melhor. Repara na linha verde, lá em cima. Ela se destaca do resto desde o comecinho, mostrando uma superioridade estatística que não deixa nenhuma dúvida. E o dono dessa linha verde, o campeão indiscutível, com quase 96% de chance de ser o método mais eficaz, é o treinamento com flywheel.
Ele não só ganhou, ele simplesmente dominou a competição. Tá, mas por quê? O que o flywheel tem que os outros não têm? Qual é a mágica? Vamos sair do o quê e mergulhar no porquê para entender a ciência por trás dessa vitória esmagadora. O segredo tem nome e sobrenome, sobrecarga excêntrica. Para entender, pensa num elástico. No agachamento normal, na descida, você controla o peso. Com o flywheel, aquele disco que você acabou de acelerar para cima, agora está te puxando ativamente para baixo com a inércia dele. Seus músculos precisam frear essa força extra na fase de alongamento. É como esticar o elástico com muito mais força antes de soltar. O resultado? Uma explosão muito mais potente. Muito legal a ciência, mas e aí, na prática? Como a gente pode usar essa informação para saltar mais alto amanhã? Vamos transformar esses dados num guia prático, um passo a passo. A receita, com base nos estudos, é bem simples. Primeiro, se tiver acesso a um flywheel, use. É a melhor opção, sem dúvida. Se não tiver, o levantamento terra é a segunda melhor pedida. Segundo, a intensidade não pode ser máxima, é para ser moderada. O objetivo é ativar, não se destruir. E terceiro, isso aqui é crucial, o tempo de descanso. A janela de ouro para ter o máximo de benefício é esperar entre 5 e 7 minutos depois do exercício para ir saltar. Então, para resumir e não esquecer mais, treinamento com flywheel é o rei absoluto para dar um boost imediato no salto. Levantamento terra e agachamento são as alternativas, boas e confiáveis. E o leg press? Bom, talvez seja melhor deixar ele para outros objetivos, porque na hora de preparar para um salto, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se uma coisinha tão básica como o aquecimento pode ser otimizada desse jeito pela ciência, quantas outras verdades do esporte que a gente faz por pura tradição estão aí só esperando para serem testadas e, quem sabe, completamente revolucionadas por uma boa análise científica? Fica a reflexão.